a todos vocês que nos prestigiam pelas principais plataformas de podcast. Este é o Ambitalk, um podcast dos programas de pós-graduação na área de Ciências Ambientais da Universidade de Taubaté, que conta com o apoio dos amigos e parceiros da Assessoria de Imprensa e também Rádio e TV Unital. Eu sou o professor Dr. William Ferreira, professor do Instituto Básico de Exatas da Universidade de Taubaté e integrante dos programas de pós-graduação na área de Ciências Ambientais e em Educação aqui na Unital. Hoje eu tenho a alegria de conversar sobre o PESA, Práticas Educativas para a Sustentabilidade Ambiental, uma iniciativa do mestrado profissional em Ecodesenvolvimento e Gestão Ambiental da Universidade, que promove o engajamento de educadores e comunidades em processos investigativos que estimulam a reflexão crítica e a busca por soluções sustentáveis para os desafios ambientais. Para isso, eu recebo dois convidados muito especiais. Virtualmente está conosco a professora mestra Suzana Aparecida da Veiga, professora e pesquisadora do mestrado profissional em Educação da Unital, que possui ampla experiência na área de educação, atua nos cursos de educação à distância da Unital e integra o Programa de Especialização Docente PED Brasil, uma parceria entre a Universidade de Stanford e o Instituto Canoa de São Paulo. Suas pesquisas têm focado o desenvolvimento de abordagens pedagógicas voltadas à equidade no ensino e aprendizagem da matemática. E aqui comigo no estúdio eu tenho meu parceiro, professor Dr. Rodrigo César da Silva, professor do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e integrante do corpo docente dos programas de pós-graduação em Ciências Ambientais aqui da Unital, tanto mestrado acadêmico em Ciências Ambientais, quanto mestrado profissional em Ecodesenvolvimento e Gestão Ambiental. A sua atuação acadêmica e de pesquisa está voltada à área de desastres, sensoriamento remoto e análise de riscos ambientais, com destaque para estudos sobre secas, enchentes e eventos climáticos extremos. Professora Suzana, professor Rodrigo, tudo bem com vocês? Aqui está tudo ótimo, e com vocês aí no estúdio? Em ordem, Suzano, uma boa tarde para você, Will, e é isso, vamos em frente. Estou muito feliz de poder conversar com vocês sobre esse importante trabalho que é o PESA, que envolve tanto equidade quanto sustentabilidade. E para aqueles que estão nos conhecendo agora, que nos acompanham pela primeira vez, a Unital ela tem uma trajetória sólida na formação e na pesquisa na área ambiental. E desde 98, o nosso mestrado profissional em Ciências Ambientais ele vem preparando profissionais para enfrentar os desafios em um mundo em constante transformação. Em 2011, criamos o mestrado acadêmico em Ciências Ambientais, que consolidou referência na produção de conhecimento científico, especialmente em estudos sobre as dinâmicas socioambientais regionais. E em 2024, o nosso mestrado profissional passou a se chamar Ecodesenvolvimento e Gestão Ambiental, um nome que expressa com mais clareza a nossa identidade e o compromisso com a sustentabilidade e a justiça socioambiental. Mas hoje, o episódio do Ambitalk vai além das ciências ambientais, porque o nosso tema amplia o olhar para a sustentabilidade e equidade e explora como práticas educativas podem transformar realidades e inspirar mudanças em nossas comunidades. Sim, educação, sustentabilidade e equidade caminhando juntas. Para começar nossa conversa, professor Rodrigo, eu gostaria que você compartilhasse um pouco sobre como surgiu o PESA e de que forma que ele se conecta com o mestrado em Ecodesenvolvimento aqui da Unital. Pois bem, né? Boa tarde novamente, Will, professora Suzana. Essa é uma excelente pergunta no sentido de como nós vamos trabalhar com práticas educativas para a sustentabilidade ambiental no sentido da reformulação do nosso programa. Veja, a questão das ciências ambientais, a questão ambiental, ela é muito dinâmica. Isso porque os estudos científicos eles têm avançado, nós temos dado novas interpretações para as questões de extremos, para a questão do uso ambiental e econômico, a sua interação no espaço. Diante disso, a prática educativa para a sustentabilidade ambiental, PESA, ele vai no sentido de como treinarmos profissionais liberais, servidores públicos, no sentido de trazer a questão ambiental para próximo de si. Muitas das vezes é visto a questão ambiental, como, por exemplo, mudanças climáticas, desmatamento da Amazônia,
como sendo algo muito distante. E o nosso objetivo dentro do PESA é mostrar uma realidade diferente dessa, mostrar que isso está diretamente relacionado com o nosso cotidiano, com a nossa vida de fato do dia a dia. E, de fato, posicionar esses indivíduos e como agir de forma equitativa, ou seja, entendendo que temos uma sociedade diversa, um desnível socioeconômico muito grande, e como colocar esses indivíduos parelhados para que todos consigam atingir um bem comum, sob o ponto de vista de desenvolvimento educacional, sob o ponto de vista de desenvolvimento em termos de business, mas, acima de tudo, dar a oportunidade equitativa para todos os indivíduos, enxergar a questão ambiental e também, obviamente, uma emancipação. Por que não? Muito bom. Ele nasce como uma disciplina, mas ele começa a ganhar status de programa na medida em que ele une prática investigativa, modelagem, resolução de problema. E aí, com isso, ele incentiva a reflexão crítica e engajamento de pesquisador, educador e comunidade. É isso? Exatamente. A questão do PESA é como unir todos esses pontos de modelagem, de dados e de sociedade civil no sentido de converger para uma consciência ambiental e, acima de tudo, para mudar o comportamento do indivíduo frente às questões ambientais. Como eu disse há pouco, e nós temos um entendimento geral atualmente, muitas das vezes nos é passada a impressão de que a questão ambiental está longe de nós, ou que nós podemos pouco fazer em detrimento de conduzir nossas ações no sentido de uma sustentabilidade, ou seja, pensar utilizando os recursos de forma racional para que as futuras gerações também tenham a oportunidade de fazê-lo, de usá-lo. Então, nesse sentido, isso converge tudo para uma educação, acima de tudo, crítica, uma abordagem de educação ambiental crítica. Muito bom. Suzana, você que está na frente de muitas dessas iniciativas, não do PESA, mas poderia nos falar como é que é a interdisciplinaridade, como é que projetos como esse de pesquisa educacional se alinham aos principais objetivos de formação docente, especialmente no que diz respeito à equidade na educação? Então, eu acho que, assim, as práticas educativas sustentáveis, né, elas estimulam os docentes a trabalhar conteúdos de forma integrada, né? Então, você vai relacionar ciência, sociedade, meio ambiente, e aí vai começar a relacionar com matemática, português, geografia, com outras tantas disciplinas, vamos colocar aí, né? Isso fortalece a visão crítica da formação docente, né? Pois vai preparar os futuros professores para ir além daquele ensino tecnicista, né? Então, ele vai assumir um papel social de transformação, né? Então, quando o professor ele aprende assim, a articular, vamos falar da sustentabilidade da educação, né? Ele também aprende a olhar para as desigualdades. Então, ele vai agir para reduzi-las. E aí, trabalhando a sustentabilidade, implica em valorizar saberes diversos. Então, para a formação docente, isso significa desenvolver habilidades de escuta, de diálogo, de reconhecimento ali da pluralidade, que isso é central, né? É o que a gente precisa para promover a equidade de inclusão ali no espaço escolar. Então, o foco, ele sai de olhar apenas para os conteúdos, mas ele também o foco vai para criar ambientes mais justos, participativos, ambientes mais coletivos, né? Programas como o PED Brasil e mesmo o MPE, o Mestrado Profissional em Educação da Unital, tem dialogado com essas práticas, tipo PESA, e elas conseguem ampliar o alcance, o impacto dessas ações nas escolas, nas comunidades. O PED, ele propõe formações continuadas, né, com foco em práticas colaborativas, né, equidade, justiça social, tudo isso em sala de aula. Então, o PED oferece estratégias metodológicas. O MPE, ele vem com o lado de estimular a investigação, né, então trabalha a pesquisação, estudos de caso, então traz a sistematização acadêmica. Né? Então, você tem aí as estratégias metodológicas e a base teórica investigativa. Então, aí eu estou unindo essas duas práticas, né, colaborativas e trabalhando com a questão da justiça social. Né? Então, com a investigação da própria prática, você
você vai permitir que a sustentabilidade não seja só um tema trabalhado de maneira transversal lá na escola, né? Então, ele passa a ser algo, assim, estruturante, né? Ele passa a ser algo principal dentro das práticas educativas. Então, juntos, vamos dizer assim, todos esses 2 programas, eles vão ampliar o alcance. Então, a gente deixa de ter práticas locais, né, assim, apenas, digamos, pontuais, eu passo a trabalhar numa rede, né, então eu estou trabalhando em diversas escolas, e aí isso vai fortalecer o impacto da vivência prática, a sistematização científica, e aí com isso eu vou aprofundando a equidade da sala de aula e levo isso para a comunidade, eu levo isso para o meio ambiente, então vai garantir aí a replicabilidade, né, dessas práticas, vai ampliar aí o impacto nas comunidades escolares. Isso é muito, muito importante, porque a gente começa a perceber aquilo que o Rodrigo também comentou bem no início, que era essa união, essa junção das práticas investigativas com uma formação docente, e isso precisa acontecer na educação básica, que é o foco tanto do PED quanto o foco do mestrado profissional em educação. E a partir daí, a gente gerar reflexão crítica e engajamento para resolver problemas sociais. É um agente, é um vetor de transformação social que é altamente necessário e é premente nos dias de hoje. Rodrigo, eu ia te perguntar em relação a isso, a sua experiência em ciências ambientais e desastres, ele traz um olhar muito interessante nessa perspectiva do PESA, né? Sim, ele traz uma perspectiva interessante, uma vez que o PESA ele consegue desmistificar algo que é enraizado no Brasil. E qual é essa questão? De nós não conseguirmos enxergarmos desastres no Brasil. Isso porque, isso nos idos anos 70, 80, se traduziam as obras e muitas vezes nós entendíamos desastres como sendo erupção vulcânica, terremoto, furacões, tufões. Entretanto, nós não conseguíamos enxergar, por exemplo, onda de calor, seca, chuvas extremas como desastres. Então, nós entendíamos isso como ciclo sazonal ou como eventualidade. E uma vez que nós inserimos uma abordagem do PESA, olhando criticamente para esses eventos, estudantes, a sociedade civil como um todo, passa a se sensibilizar com os eventos extremos e passa a compreender o que é o desastre. Muitas das vezes não se via o desastre, ou pelo menos não se enxerga o desastre tal qual ele o é, e uma vez que insere-se essa metodologia, é como se você jogasse luz para algo que estava dentro de uma caixa preta, dentro de um black box. Então passa a se enxergar de forma crítica, por exemplo, essas chuvas que, por exemplo, desabrigam pessoas nas áreas de várzea, ou que geram deslizamento ou escorregamento de terra em áreas montanhosas, ou que, por exemplo, fazem com que populações se desloquem no sertão nordestino. Então, é importante olhar isso como um desastre, e só a educação crítica pode fazer com que trace caminhos para se entender esses elementos como desastres. E como é que você enxerga a relação entre a sustentabilidade, a prevenção de riscos e essa educação ambiental crítica, essa pedagogia crítica que você está falando? Exatamente. Eu enxergo isso muito olhando para o ensino médio, até para o ensino superior, ensino fundamental, a educação básica como um todo. Quando a gente fala de sustentabilidade, nós falamos de um uso consciente dos recursos, mas, acima de tudo, o desenvolvimento sustentável ele é algo mitigador sob o ponto de vista de mudanças climáticas, porque pensar o meio ambiente como um todo é você prevenir, por exemplo, desmatamento, mudanças no uso e cobertura do solo, emissão de gases do efeito estufa. Então, aí eles já estão conectados. E uma vez que você insere uma educação crítica nos alunos, nos graduandos, nos pós-graduandos, isso faz com que a prática docente, a prática profissional e mesmo o comportamento social do indivíduo, ele vai se posicionando de uma forma distinta. Algo que outrora ele não conseguia enxergar, e por não conseguir enxergar, ele não consegue se posicionar. Então, uma vez que você insere esse viés crítico, ele passa a se posicionar diferente, ele passa a se posicionar de forma consciente. A professora Suzana bem disse, é você olhar o mecanismo, práticas
olhando para o lado científico. Então, como que eu vou usar esse mecanismo para sensibilizar e para aguçar, ou mesmo desenvolver esse sentido ou essa visão crítica do aluno, do indivíduo, da sociedade civil como um todo? Eu penso muito, quando você fala isso, em dois aspectos. O primeiro deles é a importância da construção de sentidos. E isso casa muito com o que a Suzana estava falando, que do ponto de vista tanto matemático, é preciso não fazer as coisas de uma maneira mecânica, e ela usou uma palavra bacana, que foi tecnicista, mas assim, e a concepção muitas vezes tradicional do ensino, ela acaba preconizando esse tipo de coisas, ela acaba favorecendo abordagens tradicionais. Contudo, abordagens tradicionais, muitas vezes, as pessoas aprendem de uma maneira mecânica e elas sequer pensam onde é que elas vão utilizar aquilo, porque aquilo não faz sentido para elas. E unindo aí esse pensamento ao que você bem relatou agora, é a gente pensar que as mudanças climáticas e os eventos extremos, eles atingem principalmente populações em nível em estado de vulnerabilidade. E isso casa também com o que a Suzana destacou. Porque no Brasil, historicamente, a gente tem população que ela é historicamente subrepresentada, negligenciada, e existe uma disparidade estrutural que faz com que as pessoas que vivem nessas áreas de vulnerabilidade, elas não têm a equidade, não chega até elas. Então, a gente não tem aspectos inclusivos e, muitas vezes, mesmo a educação de qualidade que a gente tanto preme agora em tempos de Agenda 2030 e ODS, a gente vai perceber que a educação de qualidade não chega até essas pessoas e elas sofrem tanto do ponto de vista de acesso à educação, quanto do ponto de vista do impacto ambiental que chega até elas. Suzana, um dos pilares do PESA, quando a gente trata essas práticas educativas para sustentabilidade ambiental crítica, é promover um ambiente de aprendizagem colaborativo e equitativo. Como é que é a ideia do Complex Instruction, que é do PED, que a gente aborda aqui na Unital, como é que ele tem contribuído para valorizar as habilidades dos estudantes? Como é que ele estimula a interação? Como é que ele mexe com o emocional do estudante? Como é que ele mexe no comportamental do estudante? Como é que ele faz essa quebra de status? Como é que ele pode melhorar esse entendimento da realidade que ele vive? Olha, Will, excelente pergunta, né? Então, o Complex Instruction, ele parte, né, do princípio que a sala de aula é marcada por desigualdade de status, né? Então, tem aqueles estudantes que tendem a ser mais reconhecidos, né? Que a gente fala assim, são mais competentes, né? E às vezes porque são dessa forma, porque falam mais, porque são mais... né, vistos ali em sala, e tem aqueles outros que são silenciados, né? Eles são marginalizados, né? Às vezes porque serem mais quietinhos, ou porque acham que não sabem o conteúdo, então não participam ali. Então, para, digamos, enfrentar, vamos usar essa palavra de enfrentamento, né? Isso, a Complex Instruction organiza o trabalho em grupo com tarefas de alta demanda cognitiva e papéis rotativos, quer dizer, você muda os papéis, né? Ora, um aluno é o facilitador, ora, esse mesmo aluno ele vai ser o redator, vai ser quem vai falar, em outro momento ele vai ser o harmonizador, é quem vai lidar ali com os problemas ali do grupo, de outro momento ele vai ser controlador do tempo, então você mudando esses papéis, você assegura, né, que todos os estudantes ali tenham uma oportunidade de contribuir. Então, ali, com o diálogo que você está colocando assim com o PESA, né? Então, que busca ambientes colaborativos, equitativos, ele traz contribuições, vai trazer contribuições relevantes, né? Então, quando você distribui os papéis, você distribui as responsabilidades, a Complex Instruction, ela reconhece que a aprendizagem não depende de uma habilidade numérica, né? De quem sabe matemática, ou quem sabe ciências, alguma coisa assim, ou a rapidez de fazer um cálculo, né? Então, os estudantes vão ser valorizados pela sua capacidade de organização, pela capacidade de comunicação, pela criatividade. Então, isso vai ampliar, né, a valorização de múltiplas habilidades.
né? Vai estimular o pensamento crítico, né? Então, as tarefas que são propostas ali, elas vão exigir justificativas, não é assim, fez e pronto, né? Você tem que explicar, você vai ter que discutir ali na sala, vai discutir para todo mundo. Então, você vai além do simples, né? Acertei a conta, né? Fiz o cálculo e acabou. Não, então vai fazer com que os estudantes, eles vão ter que questionar, né? Por que está certo? Porque eles vão ter que argumentar. Eles vão ter que validar essas ideias ali no grupo para depois explicar para as salas, para a turma também. Então, isso vai fortalecer essa dimensão crítica da aprendizagem. Então, e aí vem a conexão com a equidade, né? Então, a lógica ali, né, a forma que o complexo instruction trabalha, então evita a concentração, vamos dizer assim, de poder, né, de fala, de um único aluno. Então, você cria um espaço onde todos os estudantes, eles podem ser ouvidos, todos os estudantes têm as suas ideias reconhecidas, o seu pensamento é escutado pelos outros, né? Então, você oferece condições para que eles interpretem questões, vão pensar dentro da sustentabilidade, dentro de questões sociais, dentro de questões ambientais, mas eles vão fazer isso de forma crítica, né? Então, e tudo isso alinhado, né, com as perspectivas de justiça, né, de justiça social, de equidade, que a gente tanto fala, tanta gente prega aqui, vamos colocar assim. Muito importante nisso tudo, porque às vezes a gente tende a dissociar matemática dentro dessa história. E a gente não pode esquecer que quando a gente fala de sustentabilidade, ele é um tripé social, ambiental e tem o econômico. Então, uma vez que a gente começa a levar essas estratégias, tanto para a educação financeira, quanto para áreas de matemática básica, quanto de intervenções mesmo, de interdisciplinaridade, quando a gente pensa nessas abordagens colaborativas e interdisciplinaridade, a gente percebe que elas são capazes de criar experiências significativas tanto para os estudantes quanto para os professores. E aí a gente retoma aquela ideia de que é importante fazer sentido a partir da realidade deles. E não é simplesmente fazer sentido no sentido da forma científica ou acadêmica de ser. Não, a partir das vivências, das realidades, a partir das vozes que cada um traz para a sala, a gente consegue fazer essa quebra de status diante de uma intencionalidade, uma mediação docente que é direcionada para isso. A gente consegue, por meio de tarefas abertas e desafiadoras, tentar fazer com que os alunos eles mudem o seu status, que aquele que não é tão falante, de repente ele começa a facilitar atividades dentro do grupo, ele começa a fazer uma harmonização, ele começa a reportar, ele começa a apresentar os trabalhos, e ao longo do tempo, é claro que isso não é automático, mas a partir de movimentos, desses deslocamentos que você faz, a gente consegue bons resultados e é onde a gente vai fazer com que esse enfrentamento ele realmente ocorra de uma maneira significativa. Isso é muito, muito importante. Rodrigo, você tem vivido experiências disso que a gente fez tanto na disciplina do mestrado, no projeto em si, mas você também tem desenvolvido isso na sala de aula. Recentemente você fez alguma coisa nessa linha, na educação básica, não foi? Sim, exatamente, Will. A gente, dentro do PESA, nós observamos o quanto que era, digamos que, engrandecedor para os alunos se envolverem com análise de dados, montando grupos heterogêneos, dando voz a todos, dando voz, né, como a professora Suzana falou, aqueles grupos que são silenciados. Historicamente, eles são silenciados, então vamos dar voz a ele. E uma vez que nós aplicamos isso no ensino médio, porque além de ser professor, pesquisador aqui do programa, eu ainda atuo com o ensino médio, né, no Centro Paula Souza. Uma coisa interessante, observar que montar grupos heterogêneos, dar atividades distintas, faz com que saia daqueles alunos que muitas vezes você não ouve a voz dele, ele é um aluno introspectivo, ele é um aluno
pouco participativo muitas vezes. Quando você coloca ele como protagonista, você percebe saindo elementos e saindo raciocínios sobre a questão ambiental, mas muito surpreendentes sob o ponto de vista de você observar o quanto que dar protagonismo para o aluno faz com que ele participe ativamente do processo de ensino-aprendizado. E isso é transformador. Quando você percebe sobre esse prisma e quando você começa a observar os diversos grupos, né, na sua dinâmica, trazendo conhecimento, dialogando, chegando a um consenso comum, todos participando ativamente de um processo de decisão, de um processo, por exemplo, de resposta para um problema dado, e você percebe que, de fato, a educação ela começa a fluir, ela sai dos elementos abstratos do livro, né, dos materiais didáticos, e passa a ser algo plausível e algo palpável para eles. A avó que mora em São Paulo, que sofre com enchente, a família que migrou do Nordeste, que sofria com seca, o pessoal, muitas vezes, que mora próximo da zona rural e que sofre com as queimadas no final do período de estiagem. Então, isso começa a fazer sentido, começa a haver nexo, começa a concatenar os elementos, legal, né? E faz sentido. E eles passam a entender, de fato, o que é essa educação ambiental e uma visão crítica sobre a consolidação do que é o meio ambiente e da questão ambiental. E você comentou, esse aspecto de análise de dados, ele é tipo um quadro que você faz? É um painel? Exatamente. Como é que é isso? Nós fazemos painéis e dentro desses painéis nós colocamos variáveis de modelo, de sensoriamento remoto. Então, por exemplo, comparação entre queimadas no Pantanal, por exemplo, entre períodos chuvosos e durante seca, normais climatológicas que mostram, por exemplo, chuva em Porto Alegre, na qual você gera, por exemplo, extremos, inundação. Nós temos, por exemplo, avanço da temperatura extrema em São Paulo, que tem uma grande ilha de calor. Então, quando eles pegam essas fichas, quando eles pegam essas instruções, quando eles pegam esses dados de modelagem, é como se acendesse uma luz para eles, porque muitas vezes eles estão vivenciando aquilo, mas não conseguem perceber. Quando você apresenta essas fichas, quando você dá a instrução, das atividades para os alunos desenvolverem, aí eles começam a fazer nexo o que tem em termos de modelagem, sim, dado científico, e entre a realidade deles. Suzana, e essa análise de dados, o Rodrigo falou de um painel, que na verdade isso recebe o nome de painel integrado, é uma das ferramentas que pode ser utilizadas, mas pode ter conversa numérica, pode ter conversa científica. Tem várias estratégias que, em interação com o pensamento do estudante, tem várias abordagens que podem ser utilizadas, sim? Com certeza, eu acho que assim, as abordagens, e vai até do professor, o Rodrigo falou muito bem aí, deu muitos exemplos, assim, vai muito do que o professor quer fazer. Quando você pensa no trabalho em grupo, acho que o principal é você pensar na atividade. A atividade precisa ser uma atividade aberta, precisa ter uma atividade com várias possibilidades de respostas, que precisa fazer o aluno pensar, que precisa fazer ele ver que a matemática, no caso aqui, ciência, sustentabilidade, qual for o conteúdo que eu estiver trabalhando, né, que aí isso pode ser aplicado para qualquer disciplina que eu esteja trabalhando, que faça sentido, né? Então, assim, acho que o principal é pensar na atividade em si. O que precisa ser algo, assim, maior, precisa ser algo aberto, e aí eu posso trabalhar de formas diferentes. Tudos, que é o Práticas Pedagógicas em Matemática, que é o PPMat, que ele não lida com alunos da educação básica, mas ele fala de professores, e a gente, em formação e em atividade, que vozes, que experiências que vocês destacariam por terem gerado transformações visíveis? Vocês sabem de alguma história de aprendizado dos alunos, no desenvolvimento de professores? Algumas dessas abordagens que vocês vivenciam, que vocês veem? Com certeza, Will. Eu tenho muitos alunos, muitos que passaram pelo nosso grupo do PPMat, que acabam trazendo ideias para a gente, mostrando o que eles têm feito, de fazer conversas numéricas e, como se falou assim, tem essa questão de status, né, que divide
faz trabalho em grupo, divide, faz todos os papéis e fala aquele aluno que era quietinho, que achava que não sabia matemática, e quando você começa a trabalhar essas práticas diferenciadas, que a gente discute, inclusive, lá no PPMat, fala assim, o aluno vem e fala, nossa, eu sei matemática, né? Eu consigo pensar, eu consigo resolver, né? Porque a gente tem muito se você não sabe fazer a conta de imediato na matemática, a gente tem disso, parece que o aluno não é inteligente, né? Então, a gente trabalha muito essa questão, que não é dessa forma, né? O fazer sentido ele compreender o todo. As conversas numéricas, muitos professores começaram a implementar conversas numéricas desde o ensino fundamental até o ensino médio, né? Porque no ensino, a gente pensa assim, conversas numéricas, vou fazer somas, posso fazer subtrações. Não, eu posso fazer expressões numéricas, eu posso fazer outros cálculos, e o aluno começa a fazer de forma mental os cálculos e ele se sente capaz, ele consegue ver que ele sabe, ele consegue sentir, então isso te dá uma segurança para ele e traz uma felicidade para o professor também, né, de ver como que a sala está se desenvolvendo. Então nós temos muitos exemplos de professores e alunos nossos da graduação, de cursos de licenciatura, que participam ali do grupo de estudos, que já estão implementando algumas ideias, que a gente vai criando essa comunidade, né, vai criando essa rede de apoio que a gente tem, que eu acho que de fato o que é o nosso grupo de estudo lá é isso, né? É um grupo, é uma rede de apoio onde a gente vai trocando ideias, a gente vai trocando desesperos também, né? Porque a gente sabe que na educação, como o Rodrigo bem colocou, existem muitos desafios, então a gente discute esses desafios, vê que não está só, né? Então isso vai dando um apoio, por isso que eu falo, vai dando uma rede, e vamos disseminando aí formas diferentes de trabalhar os conteúdos. Familiarizar o ouvinte, o Conversas Numéricas é uma interação com o pensamento do estudante, mas onde a gente promove diferentes formas de operacionalizar cálculos, mas mentalmente. Só que tem um registro na lousa, tem toda uma estratégia para a gente descrever, e isso sempre colocando o aluno como protagonista. E o erro ele passa a ser um processo natural dentro do aprendizado, e ele é utilizado, inclusive, para explicitar, para mostrar para outras pessoas que, olha, a partir do momento que eu começo a externalizar a minha fala, o meu pensamento, muitas vezes a gente toma alguns percursos e, de repente, a gente mesmo, a mesma coisa equivocada que eu posso ter pensado agora, mais gente na minha sala mais gente no meu grupo pode ter pensado dessa maneira, e todo mundo corrige, e a gente segue, e o êxito é de todo mundo, porque ninguém constrói nada sozinho, ninguém termina nada sozinho, e o grupo só termina quando todo mundo termina em conjunto. Isso é muito, muito bacana. A Suzana ia falar? Ia falar, Will, que eu acho que as conversas numéricas a gente fala, né, como se todo mundo conhecesse, todo mundo tivesse conhecimento. E eu acho que ela também é uma maneira de mostrar que existem muitos caminhos para resolver o mesmo problema. Mostrar que os alunos, nós como pessoas, pensamos de forma diferente, nós vemos a matemática de forma diferente. E como eu coloquei, às vezes para o infantil, eu posso não trabalhar com números, eu posso trabalhar com figuras, às vezes colocar pontinhos. Como é que você contaria quantos pontinhos tem numa determinada figura? E eu posso ir aumentando essa dificuldade conforme vai aumentando a idade dos meus alunos, até chegar no ensino médio, no ensino universitário. E aí você vai treinando a forma de pensar mesmo a matemática, né? Eu vou vendo a matemática não como aquele monstro que muitos veem, mas como algo mais tranquilo, mais acessível, mostrar que todos podem saber matemática, né? Que o aprendizado depende de cada um aí. A gente sabe que a COP30 está próxima e vai acontecer aqui no Brasil, em Belém do Pará, e ela vai trazer uma grande visibilidade para os temas ligados à sustentabilidade e à educação ambiental como um todo. Como é que vocês enxergam o papel de iniciativas como o PESA na formação de educadores e também na mobilização de comunidades escolares para que estejam preparados e engajados nesse debate global, transformando as discussões da COP em ações locais concretas? Olha, Will, esse é um ponto muito interessante,
Porque quando a Conferência das Partes, as COPs, começaram lá atrás, né? Agora nós estamos na 30ª já, parecia, como eu bem disse aqui, algo muito distante. E a cada dia isso está se aproximando mais e mais da sociedade civil e dos estudantes. Então, como que o PESA, como que práticas educativas para a equidade pode contribuir com isso? Ela pode contribuir no sentido de trazer materialização para algo que outrora era abstrato. Eu acho que, enquanto nós não entendermos que as discussões, por exemplo, de emissão de gases do efeito estufa, como aconteceu no Acordo de Paris, que vem de uma COP, no sentido de tentarmos limitarmos emissões para não passarmos um limiar, por exemplo, de 1,5 grau de temperatura acima do que era no período pré-industrial, ela vem também muito da consciência dos estudantes e dos professores. Então, como você comunica essa importância e, acima de tudo, como que você aguça um olhar crítico num período de desinformação? Porque é o que nós vivemos hoje, muitas das vezes, devido a interesses econômicos, polarização política. O aluno, ele é um indivíduo que está na sociedade, ativo, principalmente em rede social. E como que nós vamos trazer essas informações a tal ponto que ele olhe criticamente para uma informação, questione aquele dado que é ofertado para ele muitas vezes de notícias falsas ou dados enviesados? Então, eu olho o PESA muito nesse sentido. Como que nós podemos formar os nossos estudantes com um olhar crítico e para que eles tenham essa consciência ambiental e que não se deixem levar, muitas vezes, por narrativas em detrimento de desinformação. Esse é um grande lado, um lado muito crítico e muito sensível que eu tenho observado atualmente dentro de rede social e dentro de alunos do ensino médio. Will, Rodrigo, eu acho que a interdisciplinariedade aí, ela faz que a partir você começa a trazer problemas reais. A partir do momento que você traz problemas reais para a sala de aula, você vai mobilizar diferentes saberes, habilidades, e aí você começa a criar experiências significativas para os estudantes, para os professores. Então, aí você começa a mesclar matemática, ciência, como eu coloquei antes. Então, acho que isso faz com que, vamos colocar assim, que essa interdisciplinaridade ela passa a ser fundamental, então, para enfrentar os desafios socioambientais. Então, eu acho que aí a UPESA trabalha essa questão de integração mesmo, né? Então, de matemática, ciências, de tantas outras disciplinas e conteúdos. Isso faz com que melhore o ensino como um todo ali dos profissionais, dos professores. Gente, estamos chegando ao fim do nosso episódio e eu quero agradecer imensamente à professora Suzana e ao professor Rodrigo por compartilharem suas experiências e reflexões conosco. Foi uma conversa assim, extremamente rica e nos ajudou a compreender como a educação, quando pensada de forma crítica e colaborativa, ela pode ser um instrumento poderosíssimo na transformar realidades, promovendo sustentabilidade e equidade. Para encerrar, eu gostaria de pedir para cada um de vocês deixe uma mensagem sucinta para os nossos ouvintes, algo que possa inspirá-los a conhecer mais sobre o PESA e também a se engajar nessa jornada em busca de práticas educativas transformadoras. Que o futuro é hoje. Logo, temos que olhar com muito carinho, com muita atenção para a questão ambiental e, acho que, acima de tudo, olhar atentamente para a questão da equidade dentro da educação. É importantíssimo isso. Temos que avançar muito nesse sentido, de uma sociedade mais equitativa, dar condições para que todos consigam atingir os seus objetivos. Eu acho que esse é um ponto central que eu gostaria de deixar de recado para os nossos ouvintes. Eu gostaria de deixar aqui como mensagem final que educar é muito mais do que transmitir conteúdos, né? Então, é abrir caminhos que os professores, os estudantes reconheçam a sua força transformadora aí diante dos desafios. Então, cada prática sustentável construída na escola também é um gesto de equidade, então de cuidado com a vida, compromisso com as gerações futuras. Então, que a gente possa junto aí ensinar, agir de forma diferenciada e trabalhar de maneira mais, uma matemática, um conteúdo mais justo e mais equitativo. Excelente.
Eu agradeço profundamente a vocês pela participação, pelas reflexões tão importantes que trouxeram para o nosso debate, e também um agradecimento especial a todos que nos acompanharam, que estiveram conosco ao longo desse episódio. Não se esqueçam de nos acompanhar nas principais plataformas de podcast, e no site da unital.br vocês encontram um link direto para o programa, além de informações sobre os nossos cursos de graduação e pós-graduação. Vamos junto construir caminhos para uma educação mais sustentável e justa. Um grande abraço e até breve!